dia, bom 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 dia, Brasil e o mundo! Tudo bom? Voltando aqui no canal hoje com a segunda parte do nosso estudo no livro de Mateus, onde nós estamos percorrendo todo o Evangelho, novo Evangelho de Jesus Cristo. Então é muito bom ter você aqui comigo, é muito bom começar a voltar a gravar aqui, trazendo diariamente a palavra de Deus, uma palavra profética para o seu coração. Então, se você é novo aqui no canal, já curte esse vídeo, encaminha para um amigo, para uma amiga, para um parente. Encaminha para o máximo de pessoas que você puder, para me ajudar a fazer com que esse canal cresça, para que também outras pessoas recebam uma palavra de Deus através da minha vida, certo? Então vamos continuar, nós paramos ontem no capítulo 6 do livro de Mateus. Eu parei a primeira parte no versículo 18. Então vamos continuar. Se você tem a sua Bíblia, me acompanha. Espero que estejam todos muito bem. Se você é novo aqui no canal, não esquece de curtir e compartilhar, tá legal? Vamos lá. Livro de Mateus, continuando no capítulo 6, no versículo 19. Se você tem a sua Bíblia aí, me acompanha. Pega lá a sua Bíblia. Vamos lá, continuando. Ontem, né, no estudo bíblico, eu comentei a respeito da necessidade que Deus, o Todo-Poderoso, Ele busca para com todos nós em uma intimidade diretamente com Deus, nosso Pai amado, o único Deus que está no céu, imortal. Ele sempre deseja que nós confiamos, né, independente para qualquer tipo de situação, seja uma oração, seja um jejum, seja uma doação, que nós tenhamos a confiança de que é Ele quem vai nos recompensar de uma forma significativa e não as coisas naturais, certo? E continuando hoje, então, no versículo 19, eu vou trazer algumas reflexões também para que a gente possa refletir ao longo do estudo. E aí, se você tiver algum comentário, né, tiver algo contra também, você pode deixar aqui nos comentários, certo? Vamos lá. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e roubam. O que está dizendo aqui nesse primeiro versículo já, né, gente? Para que a gente não acumule coisas demais enquanto nós estivermos nessa passagem aqui, nessa fase terrena, né? Nossa passagem em vida aqui, a gente não acumular coisas que a gente não usa. Às vezes você tá lá com seu roupeiro cheio de roupa, tem roupa lá que você não usa e as traças estão corroendo as roupas, estão estragando as roupas e tem um monte de gente necessitando dessas roupas por aí. Às vezes você tem alguma coisa, algum objeto na sua casa que está lá enferrujando e estragando, você nem usa e você poderia doar para alguém, né? Então, quando a gente faz uma ação de caridade, uma ação de generosidade, Deus nos abençoa muito mais. Isso é bíblico, isso tem outras passagens bíblicas que nos provam isso. E ali diz, né, não ajuntem riquezas na terra onde as traças e as ferrugens destroem, onde os ladrões arrombam e roubam. Olha só, gente, o que tá dizendo aqui, né? Que às vezes a gente quer resguardar alguma coisa demais e aí vem um ladrão e rouba aquilo que é da gente. Sabe, o roubar é uma palavra, é bem forte que eu vou falar isso aqui, mas que fique assim bem claro para todos nós. A palavra roubar é uma palavra assim muito ligada com as leis, né, as leis judiciais. Tudo que você faz que é contra a lei, que envolve o prejuízo de uma pessoa, é um roubo, né? Por exemplo, assim, roubar a privacidade de uma pessoa é considerado um roubo. Roubar o tempo de uma pessoa é considerado um roubo. Então, assim,
Ou pegar um clips de cima de uma mesa é considerado um roubo. Então, assim, tudo que é contra as leis judiciais, né? Tudo que é contra a lei e que prejudica uma outra pessoa é considerado um roubo. Então, que nós possamos ter a consciência disso, né? Que nós não devemos, de forma alguma, nos apegar a circunstâncias, a situações, a bens físicos, a bens materiais, onde os ladrões podem entrar e podem roubar. Então, que nós possamos, né, também ter a consciência de que roubo é um pecado e que quem rouba está pecando. Então, que nós possamos sempre ter essa consciência de não estar em pecado. Continuando. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, aonde as traças e as ferrugens não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiver as suas riquezas, ali estará o coração de vocês. Então, aonde estiver as nossas riquezas, estará os nossos corações. Por exemplo, assim, se eu sou aquela pessoa que acumula objetos, tem coisa ali que eu não uso e não dou, ali está o meu coração. Eu tenho um coração ruim, eu tenho um coração que não é íntegro, que não é generoso. Se eu sou uma pessoa generosa, se eu ajudo as pessoas, eu tenho um coração generoso. Se você é uma pessoa generosa, se você ajuda as pessoas, se você compartilha esse vídeo, se você vem aqui no meu canal, se você curte, você é uma pessoa generosa, certo? Continuando. Versículo de número 22. Os olhos são como a luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Então, aqui fala, né, sobre a gente estar sempre com os olhos na palavra bíblica. Quando nós estamos com os olhos na palavra bíblica, nós começamos a desenvolver um entendimento de acordo com a vontade de Deus. Então, os nossos olhos viram luz. E aí nós conseguimos transferir essa luz para o mundo, para as pessoas em nossa volta. Mas se os nossos olhos estiverem escuros, nós estivermos distante de Deus, distante da palavra bíblica, distante do que é os ensinamentos de Deus, nossos olhos ficam escuros e nós não temos o entendimento, nós não temos a sabedoria que Deus gostaria de nos passar. Certo? No versículo 24, um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e vai preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. O que Deus está dizendo aqui? Que ele fica irado, gente. Ele fica irado, né, quando as pessoas dão preferência para o dinheiro do que para Deus, em determinadas circunstâncias, em determinadas situações, em que ele nos pede para que nós possamos ser generosos com algumas pessoas. Eu, por exemplo, quando eu posso, eu ajudo, sabe? Se eu tenho condições financeiras de ajudar uma instituição, se eu tenho condições financeiras de ajudar uma pessoa, eu sempre ajudo, porque isso está no meu sangue, é a generosidade. Continuando. Versículo de número 25. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida, com a bebida que precisam para viver, e nem com a roupa que precisam se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante que as roupas? Vejam os passarinhos que voam no céu. Eles não semeiam, não colhem, não guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que esses passarinhos? E nem de vocês pode incompridar a vida, por mais que se preocupe com isso. O que ele está dizendo aqui? Mais uma vez o que eu reforcei no dia de ontem. Que nós sempre devemos estar com as nossas confianças em Deus. É Ele quem vai prover, é Ele quem vai multiplicar, é Ele que vai fazer com que a semente dê frutos, que a semente vire uma árvore, que a semente frutifique. É Ele.
Então a nossa confiança sempre deve estar nele, não na circunstância, não nos nossos olhos físicos, não diante das coisas que nós vemos, certo? Então, continuando. Versículo de número 28. E por que é que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem as flores no campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usavam roupas tão bonitas quanto essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: mas o que é que vamos arranjar? Onde vamos comer? O que é que vamos beber? Aonde é que vamos comprar roupas? Pois os pagões é que estão sempre preocupados com essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe do que vocês precisam e de tudo o que envolve a vida de vocês. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer fazer, e Ele dará todas as outras coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, basta suas próprias dificuldades. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui? O que Deus ele quer nos ensinar aqui? Né? Que quando nós colocamos nossa confiança em Deus, quando somos generosos, quando somos pessoas do bem, quando fazemos o bem, quando semeamos o bem, quando semeamos amor, quando tratamos as pessoas com respeito, que tudo aquilo que a gente faz que está de acordo com a vontade de Deus, Deus nos retribuirá. As coisas começam a fluir, Deus começa a se movimentar. Mas quando ficamos rígidos a determinada situação, quando nos revoltamos com alguma situação e começamos a trabalhar de contra a vontade de Deus, de contra a palavra bíblica, Deus também fará com que as coisas comecem a acontecer da mesma forma com as ações e os comportamentos das pessoas. Por exemplo, assim, uma pessoa, né, que faz com que uma outra pessoa seja prejudicada. Deus vai trabalhar também. Deus vai retribuir na mesma moeda, gente. Deus é assim, Ele é justo, sabe? Deus, Ele sempre será justo. Então, que nós possamos sempre, quando nós errar, nos remediar, voltar atrás e corrigir os nossos erros, corrigir as nossas falhas, pois Deus se agrada de quem se arrepende dos seus pecados, quem se arrepende dos seus erros, consertam as coisas, sabe? É isso que ele quer dizer nessa passagem, que amanhã, o amanhã mesmo, trará suas próprias preocupações. Então, vejam só que interessante isso. Ali quando diz, né, para que buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças e todas as outras coisas será acrescentado, nós devemos estar sempre de olho na palavra bíblica, no que ela nos ensina, porque a palavra ela é verdadeira, ela é viva e ela é eficaz, e eu vivo dizendo isso sempre, todos os dias. Sempre quando eu posso, eu trago essa palavra aqui, do quanto isso que está escrito aqui é verdadeiro e quanto se cumpre nas nossas vidas. Seja você praticando bem, seja você praticando mal. Por isso que aquela passagem, né, lá em Eclesiastes diz, lá em Provérbios diz, né? Pois hoje quem fez o nosso dia foi Deus, né? Então o que nós estamos vivendo é consequência das nossas próprias ações, dos nossos próprios atos, né? Você que é cristão, solteiro, solteira, e tem essa confiança em Deus, busque, né, estar em santidade, busque estar em castidade, pois no momento certo Deus lhe apresentará a pessoa certa para que você se relacione, porque isso é uma promessa bíblica, né, quando nós somos solteiros e nós estamos em
castidade, nós estamos voltados à santidade. Deus, ele nos apresenta a pessoa ideal. Então, se você é uma pessoa solteira, se você é um homem ou uma mulher, faça isso, coloque a sua confiança em Deus, pois Ele entregará uma pessoa para um relacionamento no momento certo. Você que é casado, você que é casada, ame, respeite a sua esposa com todo o amor, com todo o carinho. Ame ela como Jesus nos ama, como Jesus, o amor de Jesus é lindo demais, é incondicional. Então, ame, se você é casado, ame sua esposa, ame o seu esposo da mesma forma que Jesus nos ama. Trate ele com respeito, trate ela com respeito. Não só em público, mas em privado, no particular também, certo? Desejo a todos vocês um ótimo dia, um abençoado dia. E não esquece, compartilha esse vídeo, curte, comenta e tamo junto!